Alô, torcida Chavante, é o ChavaCast chegando com o episódio de número 24 para falar sobre o Brasil na Série B, a projeção para o jogo contra o CRB neste sábado, mas também com entrevista especial com o eterno capitão Hélio Vieira. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e não estou sozinho, como sempre, vocês sabem, comigo, Leon Sanguiné. Bem-vindo, Leon. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Nervosos para o sábado. Também conosco, Lucas Maffei. Fala, gurizada. Vamos socar eles, porque o CRB é filho e eu acabei de zicar a nossa socada. A Calopsita também participa aí do ChavaCast. E com a gente, Marcelo Barbosa, direto de Joinville, direto da ex-terra do nosso goleador da Série B. Fala, gurizada. Eu tô aqui meio que brigado com o Brasil, cara. Tô meio de mal não com o time, com o clube. Mas nada que uma vitória sábado a gente não volte às pazes. E falando numa vitória sábado, o Brasil recebe o CRB às 7 horas da noite no estádio Bento Freitas. O CRB também perdeu as duas. E é isso aí, gurizada. Temos que ganhar. Eu quero saber de vocês a projeção para o jogo de sábado. O que a gente pode esperar do Brasil? Já com Bruno Paulo no bid, né? Entrou nesta quarta-feira. E também, de repente, com Grampola. E o Marcelo Barbosa, que mora em Joinville, acho que pode falar um pouquinho melhor sobre o Grampola, o que a gente pode esperar. Barbosa, apesar da tua chateação aí com o clube, como é que tu projeta esse sábado? Cara, se Bruno Paulo e Grampola realmente tiverem condições... Bom, Bruno Paulo saiu no bid hoje já. E se o Grampola tiver condições, já é outro time, né? No ataque, pelo menos. A gente não vai ter centroavante improvisado. O Bruno Paulo vem de bons jogos. O Brapel foi bem. Contra na estreia lá também, contra o Bragantino, ele não jogou mal. Já seria um outro time, né? Mas ainda é uma incógnita, né, cara? No último jogo a gente não deu nenhum chute a gol. Estamos treinando há um mês, acho que até mais do que isso. E não conseguiu. Contra um Londrina com 5 reservas lá, a gente não conseguiu chutar uma bola no gol. Não tem muito como ficar otimista para sábado. A gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. O CRB não começou bem também, perdeu as 2 partidas. Tem um histórico aí de ser nosso filho também, né, cara? A gente tem nas últimas Série Bs aí, a gente tem ganho deles. Mas não tem como afirmar nada ainda. O time do Brasil tá sendo montado ainda. A defesa também preocupa bastante pelas laterais. O nosso lateral direito, o Ricardo Luz, é uma avenida. A lateral esquerda tá uma zica danada, Pará machucado, Bruno Santos machucado. Sabe quem vai jogar lá. Souza até entrou bem no último jogo pela esquerda, né? Não foi tão mal assim. Mas a gente precisa, cara, uma vitóriazinha. Não precisa jogar bem. Vamos ganhar ali de 1-0 para dar um novo ânimo. Mas o Grampola, cara, é um bom nome, cara. Eu já vim acompanhando ele desde a época do Bragantino. E aqui no Joinville eu fui a alguns jogos do Joinville e vi ele jogando, cara. Teve jogo que ele fez 4, 5 gols numa partida só. E que já era a última partida do campeonato, uma Série C. Passado, retrasado, algo assim. Mas ele muita gente tá comparando ele ao Lincoln, né? Um centroavante do estilo Lincoln, mas não é. Ele é um pouco mais rápido, tem mais habilidade também. E a única comparação é que os dois são camisas 9 e são canhotos. Mas eu tô bem otimista com ele no time. Gostaria muito de ver Diogo, Bruno Paulo e Grampola jogando junto. Eu acho que vou ficar só na vontade, porque o Diogo tem que ser reserva, né? Mas vamos ver o que vai dar, cara. É uma incógnita ainda do que vai acontecer, mas espero que ganhe de uma vez para dar oportunidade também e o grupo pegar uma confiança. Leon, como é que tá teu coração para sábado? Tu acha que o Brasil tem potencial para crescer, ainda mais com esses nomes, né? O Bruno Paulo é quase uma contratação e o Grampola chegando. Eu acho que o Bruno Paulo certamente vai jogar e eu acho que o Grampola vai jogar também. Porque eu acho que a documentação já foi enviada, já que o Bruno Paulo entrou hoje, eu imagino que o Grampola entre no bid entre amanhã e sexta e esteja disponível para o jogo e, pelo que eu vi na entrevista, ele tá pronto, né? Ele tava treinando mesmo. Separado, não tava parado exatamente. Ele vem para jogar.
E eu acho que a boa notícia, além claro, da contratação do Grampola e da renovação do Paulo, é o fato do Rogério ter tirado o Ricardo Luz no meio do jogo contra o Londrina, né? O Ricardo Luz, que está sendo improvisado como jogador de futebol no Brasil, eu acho que o Ednei deve começar o jogo contra o CRB, e isso já é um acréscimo de qualidade imensa para o Brasil, na verdade. Eu acho que se eu jogasse aí, talvez já fosse um acréscimo de qualidade. Ou não, mas eu não estarei recebido. Eu tô um pouco otimista, na verdade, para esse jogo. Não quero zicar que nem o Lucas fez, não cometeria o mesmo erro que ele fez, mas eu acho que o Brasil tem uma chance de vencer esse jogo, sim. O CRB é nosso filho, né? Vencemos quase todos os jogos contra ele, só empatamos uma lá, também porque estava no Manhaca naquele momento. Então eu acho que o Brasil tem chances de vencer, como o Marcelo falou, né? Não precisa dar espetáculo nesse primeiro jogo, o Brasil precisa vencer, porque os adversários diretos, eles não estão vencendo até, mas eles estão pontuando. O Criciúma empatou fora, o São Bento empatou fora, e o Brasil segue sem um ponto. Acho importante que o Brasil vença esse jogo, levando em consideração que já é no início do campeonato, mas é um confronto direto contra o rebaixamento desde já. Não estarei na Baixada sábado, infelizmente. Tenho uma boa esperança aí do que acontecer, embora a gente saiba que a esperança é a pior coisa que existe. Lucas Maffei não vai estar no Bento Freitas sábado? Não quero saber de outra coisa. Ricardo Luz, será que os caras vão explorar o lado dele aí nesse jogo? Hoje, ouvindo a entrevista do Rogério, né, foi sensacional a colocação da pergunta do Ricardo Luz pro Rogério. Perguntar pro Rogério até quando ele ia improvisar o Ricardo Luz no time. Muito boa. O Ricardo Luz, o Leão ainda tinha esperança dele ser o novo Ciola, né? Mas não tem condições. Quê? Eu não tinha a menor esperança que isso fosse acontecer. Não, tu tinha esperança. Vá que ele seja o novo Ciola. Jamais. Não. Não. Vamos resgatar os áudios, né? Palavras na minha boca, Lucas Maffei. Vamos resgatar os áudios. Fake news. Enfim. O Ricardo Luz é muito fraco, não tem condições de manter ele no time. Vão jogar com a menos, então, que aí talvez o pessoal se redobre na atenção e seja melhor do que jogar com o Ricardo Luz, porque as nossas duas derrotas passam pelo Ricardo Luz. Então não dá para manter o cara assim, até porque, além dele ser ruim, infelizmente ele é ruim, é preciso admitir isso, o psicológico do cara vai abalando até que daqui a pouco não tem condições mesmo de aproveitar nem para alguma emergência ou algo do tipo. Então eu espero que o Ednei esteja recuperado da pancada na cabeça que ele sofreu, recuperado fisicamente, que ele coma café da manhã bem, se alimente bem, almoce bem e seja titular. O Ricardo Luz não tem condições. Mas agora o Barbosa falou que ele tá chateado. Deixar uma palhinha pro pessoal aí, né? Porque parece que o nosso capitão também tá meio chateado com o atual Brasil que ele enxerga. Então, fiquem atentos na entrevista. Bem observado. Logo após aqui esse debate, que já vai terminar, a gente vai passar a entrevista com o Hélio Vieira, o eterno capitão da Baixada, que falou sobre vários assuntos, relembrou momentos dele como jogador, como treinador, e também opinou um pouco sobre o Brasil de hoje, né? Como é que ele enxerga. É uma entrevista muito interessante, com histórias aí que talvez para muitos, para mim foi, né? Inéditas, né? Coisas inéditas ele contou para nós aí sobre clássicos, enfim, sobre a trajetória dele no Brasil. Para não enrolar muito, eu já vou passar para falar um pouco do CRB e do Brasil agora sábado. Eu me agarro na esperança, e como o Leão disse, a esperança é a pior coisa que existe. Eu me agarro na esperança de que o Brasil... Ele falou isso mesmo? Falou agora. E... Pô, estão pegando no pé, hein? Eu honro com a minha palavra. O que eu falei, eu digo que eu falei. Tá no áudio.
Eu me agarro eu me agarro nessa esperança de que assim, ó, o Brasil, apesar dos pesares e da nhaca financeira aí, pelo menos é o que a gente tem de informação, o Brasil conseguiu um Grampola, né? Conseguiu um Jatobá que promete muito, vamos ver se vai cumprir. E aí, sei lá, tem os caras ali, né? Que a gente também lamentou um pouco a contratação, mas são jogadores que eu acho que vem mais para somar do que para atrapalhar. E o Rogério trabalha muito com o grupo, né? Grupo, futebol coletivo. Enfim, eu me agarro nisso, que o Brasil vai ter um outro time, tá preparando quase um novo time aí dentro desses jogadores novos. E o Brasil, apesar de ter perdido as duas, eu não consegui ver todos os jogos, tá? Mas nos poucos minutos que eu vi, algumas coisas me deram um pouco mais de esperança comparado ao Gauchão. Se bem que no Gauchão, né, a gente estava no fundo do poço, não tinha como ser pior. Então, assim, é um jogo, como disse o Leão também, é briga direta já contra o rebaixamento, é só a terceira rodada, mas o CRB vem de momento muito difícil, então é um time aparentemente fraco, então é um jogo que o Brasil não pode perder ponto contra eles, e assim, tem que começar a ganhar em casa. Tem que começar a ganhar em casa o mais rápido possível, até para trazer a torcida para si, né? A torcida está muito desconfiada, aí sempre tem os caras que metem o pau na torcida, dizem que tá indo pouco, tem pouco sócio, pouco isso, pouco aquilo. Aí o Rogério, felizmente hoje, na entrevista que o Lucas mencionou, elogiou a torcida do Brasil, que dentro da Série B ela ainda é diferenciada, ela tá mudando, ela tem coisas a serem trabalhadas, o clube tem que trabalhar melhor a questão da própria torcida. Isso ele não disse, isso eu tô já colocando. Mas a torcida dentro da Série B, a torcida do Brasil é ainda diferenciada. Então o Brasil tem que vencer também para trazer ela mais para perto. Pessoal, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação à próxima rodada. Acrescentar que no dia 26 de abril, ao 12h32, Leon Sanguiné escreveu: acho que o Ricardo Luz vai ser o novo Ciola. Fake news. Eu fui hackeado. Todo mundo sabe. Fui hackeado. Querendo provas, eu tenho prints, tá? Obrigado. Eu estive sem celular por muito tempo e o Lucas tem agentes infiltrados nesse meu celular novo que eu sei. Gostaria de deixar essa denúncia aqui. E falando no WhatsApp, aí que o Leão disse que estava hackeado, né? A gente tem o nosso WhatsApp para o torcedor mandar seu áudio, mandar sua sugestão, sua crítica, seu xingamento, sua corneta, mandar o que quiser. É o 53 984 56 0583. A gente tem que publicar mais vezes nas nossas redes sociais, mas esse é o telefone para vocês entrarem em contato, mandar o que quiser. A gente teve um episódio muito bom, que a gente colocou vários áudios da torcida, foi excelente. Né? Não, o que quiser também não, né? Não, a gente vai filtrar, mas mande que depois a gente filtra, né? Daqui a pouco vai ter gente já anunciando cavalo. Não, mas aí é o Brasil sorteando no intervalo. É verdade. Não, mas o Brasil, não vai o cara mandar bobagem, mandar um abraço pro cachorro. Quer seriedade? Que isso, mas se o cachorro for chavante. É o carinho com a audiência. Não, é brincadeira. Mas, pessoal, querem acrescentar mais alguma coisa aí? Fiquem à vontade, senão eu já vou chamar o Hélio, hein? Alguma coisa de útil, por favor. Pode chamar o Hélio por mim. Não, só pra dizer que Jatobá e Grampola já deu certo em novela da Globo nos anos 90. Vamos ver se agora dá certo no campo também. Olha aí. Novela da Globo dos anos 90, o Barbosa entregando a idade dele, né? De graça, assim. Os velhacos que nem eu vão lembrar disso. O Jatobá era um cego e Grampola era uma ruivinha numa novela qualquer aí. Porra! As esperanças só diminuem. Aliás, o apelido de Grampola dele deve ter vindo dessa novela, inclusive, né? Pô, vamos pesquisar, hein? Vamos pesquisar aí. Pergunta quando a gente entrevistar o Grampola. O Bonassa não perguntou isso na coletiva. Que decepção. Ó, então vamos chamar o eterno capitão Hélio Vieira. Você aí que está ouvindo e tem um nome que começa com pá, melhor sair do episódio para evitar qualquer tipo de constrangimento ou hematomas, tá? Para evitar já esse problema. Pessoal, então o Hélio Vieira, mais de 400 jogos pelo Brasil, a ficha de Isan Miller, inclusive, né? Isan Miller que não é historiador, é pesquisador do Brasil, como o Barbosa sempre comenta. Hélio Vieira, nascido no dia 13 de setembro de 63, jogou no Brasil 411 jogos, 24 gols,
formado nas categorias de base do Brasil e com 1,76 m fez muito gols de cabeça. Inclusive ele fala sobre isso na entrevista, muito legal. Ele vem com dados aí, características dele enquanto jogador, né? O cara é realmente muito inteligente e falou várias histórias que vocês vão se amarrar. Vão gostar muito de ouvir aí do nosso capitão. Hélio Vieira. Inicialmente é um grande prazer, eu tô até nervoso aqui de conversar contigo, né? Menos, não precisa ficar tão nervoso assim. Tu que és um ídolo nosso. E a gente preparou umas perguntas aqui, a gente puxou toda a tua ficha com o Isan Miller, que é um grande pesquisador do Brasil, e a gente notou que tu tens 411 jogos com a camisa do Brasil, 24 gols, e eu quero perguntar sobre o teu início, né, na base do Brasil. Tu achas que levou um pouco mais de tempo para tu entrar pro time principal? Porque eu conversando com as pessoas que viram toda a tua carreira acontecer, algumas me disseram que até de volante tu chegou a jogar, não sei se no profissional já, ou se nos juniores, mas como é que foi essa transição pro profissional, Hélio? Olha, eu acho que eu joguei rápido demais, porque eu com 16 anos já tinha jogado, né, no profissional. Eu estreiei num jogo Brasil e Seleção Gaúcha de Júniors. Esse jogo talvez não tenha nem os registros aí. Foi aqui na Baixada, nós ganhamos de 4-0 da Seleção Gaúcha de Júniors, foi a minha primeira partida no profissional. E a transição para mim, tudo para mim sempre foi tão natural assim, sempre foi. Até a transição também de jogador para técnico. Jogava no profissional com a mesma personalidade que eu jogava no infanto juvenil, no juvenil na época que não era júnior, né? Sim. Então, tranquilo, assim. Eu não era muito assustado assim para jogar. Nesse teu primeiro jogo, vamos ver se a gente acerta. A zaga ali, era tu, o Tino, e tinha Rodrigueiro e João Batista. Isso mesmo, foi meu primeiro jogo com profissional. 26 de novembro de 80. E, Hélio, o Brasil está retomando agora, né, as categorias de base, e muita gente usa como exemplo do sucesso das categorias de base, a importância, no caso do Brasil, a dupla formada por ti e pelo Silva, né? Como é que tu está enxergando esse trabalho do Brasil de retomada das categorias de base, tu que passou por todo esse processo aí do clube? Olha, eu acho que isso é fundamental, né, para qualquer equipe de futebol ter uma categoria de base não, né? Todas as categorias de base. Fazer com que o jogador comece no clube e passe por todas as categorias e chegue ao profissional. O Brasil sempre foi um clube formador de jogadores. Sim. E de maneira errada, por muito tempo abandonou a categoria de base sob a alegação de que os custos eram altos, né? Mas a categoria de base não é custo, né? É investimento. E felizmente, de 2, 3 anos para cá, se não me engano, acho que 3 anos, né? Recomeçou a trabalhar a base e já começa a formar jogadores, já começa a dar frutos. Não em relação ao que vinha sendo feito e bem feito, né? Não entendi a saída do Cacau e do Patinho, né? Uhum. Porque no começo de trabalho já conseguiram um título. Acho que houve um erro gigantesco, porque se tira 2 pessoas com raízes do clube, que conhecem o clube, que são, além de competentes, são pessoas assim da melhor qualidade. Sim. Acho que a categoria de base do Brasil perdeu muito. Mas segue o trabalho, né? Eu acho que o mais importante é que continue se dando condição e apostando que o que recém está começando, porque um trabalho de 3 anos é um trabalho muito, ainda com um período, um espaço de tempo pequeno ainda para que se tenha mais frutos, mas já demonstrando que é por aí, né? Tomara que não se arrependam, né? De retomar o caminho certo de formação de atletas
um grupo de jogadores, deve ter no mínimo 7, 8 jogadores da base, né, enchendo esse grupo, né, participando do grupo. Sim. E eu acho que daqui a algum tempo o Brasil já vai ter condição de fazer isso. Falando nisso, né, Hélio, a gente sempre recorda da década de 80, ali 84, 85 foram grandes anos, né, 85 especialmente. O Brasil tinha vários formados na base, entre eles tu, né? Tinha o Bira, tinha uma galera. Quando eu subi, Sim. subimos 11. Olha aí. 11. E desses 11, 6, 7 participavam efetivamente, assim, ou jogando, ou no banco e entrando, né, bastante vezes, assim, sendo jogadores úteis, né? Sim. E é por aí, eu acho que o Brasil mesmo, o Brasil pode seguir um modelo que o Brasil já utilizou algum tempo atrás, né? O Brasil tinha na figura do seu Gilmar, do Maneca Giampaoli, do Azocar, que começou na base também, né, um departamento amador estanque, com administração própria, que gerava recursos e que fazia formava jogadores. Né? Sim. Depois, um pouquinho mais tarde, o Eloy também trabalhou com base e junto com o seu Gilmar também fizeram campanhas muito boas e revelaram vários atletas. Eu acho que o Brasil precisa firmar essa ideia, né? Dar continuidade ao trabalho de categoria de base, que certamente não vai se arrepender. Certamente, em breve, tira um jogador que, por ele só, a partir de uma negociação, financia todo o projeto por 5, 6 anos. E isso temos exemplos bem próximos aqui, que é o caso do Alcione com Progresso. Né? Sim. E ele, como é que era o ambiente para ti, um jovem formado no clube, ali em 85, naquele ano mágico? Olha, eu me sentia muito à vontade, até porque eu terminei de me criar dentro do Bento Freitas. Né? Sim. Cheguei lá com 13 anos e jogando na escolinha primeiro, no infanto. E me sentia à vontade, tinha amizade com funcionários, conhecia todo mundo, é uma coisa assim que só a base, só a formação, só a permanência por um longo período dentro do clube dá para alguém, né? De fazer com que o clube seja uma extensão da sua casa. Sim. E tu disputou grandes jogos com a camisa do Brasil, né? E a gente tem a curiosidade de saber qual foi o mais importante, na tua opinião, assim. Desculpa, eu não ouvi bem a pergunta de uma... assim, tu disputou grandes jogos com a camisa do Brasil, né? Ao longo dessa tua carreira grande dentro do clube. Qual foi a mais importante, na tua opinião, que mais te marcou? Não, o mais marcante, com certeza, foi a vitória frente ao Flamengo, né? Mas nós tivemos jogos assim... O 4-0 que nós conseguimos o vice-campeonato gaúcho em 83 é um jogo inesquecível, né? 4-0 no primeiro tempo e com um detalhe, né? Quando, antes de começar o segundo tempo, jogadores do Grêmio falando conosco, pedindo para a gente, né, puxar o freio de mão, dar uma segurada, porque já estava bom, né? Pedindo para a gente dar uma segurada. Então esse é outro grande jogo, uma vitória no Beira-Rio lotado, nós ganhamos por 1-0, gol do Lívio, do Bira, senão não tenho nem certeza. E Hélio, nesse jogo, desse 4-0 aí contra o Grêmio, o estádio estava super lotado, né? Super lotado, e eu fiz o primeiro gol, o abrir a porteira foi de minha autoria, e depois o Lívio fez 2 e o Zé fez 1, o Zezinho. Foi uma tarde inesquecível. Assim. Eu lembro de várias coisas, assim, do pré-jogo, do jogo em si, a festa depois do jogo. Ainda de noite, depois de passar do jogo, eu encontrei com torcedores do Brasil na rua. Então, uma coisa que realmente ficou
bem marcado, assim, né? Esse Campeonato Gaúcho na época não era tão comum. Sim. E eu não sei se vai ser um jogo diferente, mas teve algum que tu achas assim que tu jogou à perfeição, assim, como atleta dentro de campo? Não sei se teve algum assim que tu lembres. Eu não me recordo, assim. Teve alguns jogos assim que em momentos decisivos eu acabei fazendo gols, né? Então isso é. Eu lembro um jogo que me marca muito, até porque tem todo um componente de amizade e respeito com o Galego, que nós perdíamos um jogo em Livramento e a torcida do Brasil estava atrás do banco já pedindo a saída do Galego, xingando o Galego, e a 40 e muitos num cruzamento do João Luiz, se não me engano. Eu empatei o jogo e corri na direção do São Paulo, e ele se abraçou em mim e chorou, né? Então, esse é um jogo assim que é uma lembrança muito, muito bonita que eu tenho, assim, da relação que nós tínhamos com ele, né? E assim, falando em desempenho, em jogos grandes, assim, o Brasil, à época, fez vários jogos de um altíssimo nível, né? Sim. Jogando de igual para igual com times que eram, com clubes que eram maiores, né? Porque na época, nós dentro do campo, nós diminuíamos essa diferença, né? E Hélio, agora ouvindo tu falar sobre o Galego, a gente já entrevistou o Oswaldo, já entrevistou o Gilson Cabeção, e eles falam muito do Galego, do vestiário, da forma como era o relacionamento. E eu vejo que, como tu mencionou aí, também tu tinhas isso. O São Paulo, na verdade, ele incorporava a figura paterna, né? Uhum. Ele, além do nosso técnico, ele agia como um pai, se preocupava conosco nos mínimos detalhes, assim, em coisas que surpreendem, assim, a quem não o conhecia, né? Que cuidar do jogador quando estava machucado, ele fazer o tratamento comigo, ele dormir no meu quarto, pedir para dormir no meu quarto para ficar me cuidando a noite toda, fazendo bota de antiflogestine, que era meio que um remédio mágico na época para tirar inchaço. E o São Paulo era fenomenal. Dava injeção. Ele era fora de série. Hélio, e não dá para deixar de mencionar também a rivalidade Brapel, né? Que é um componente incrível. E tu disputou vários, né? Um dos jogos mais inesquecíveis de toda a minha vida é o Brapel, né? O Brapel da briga, aquele que deu aquela confusão e que nós ganhamos no final com o gol do Gilson. Sim. Esse é o Brapel. Para a torcida do Brasil, é claro que a gente tem que entender que, certamente, para o torcedor do Pelotas não é o maior clássico da história, né? Mas para o torcedor do Brasil, todos que falam e mencionam assim, histórias de Brapel, tratam este como o maior Brapel da história, que foi o 1-0 aquele no final do jogo, o jogo que deu a confusão, e pós-confusão nós ganhamos o jogo, né? Foi expulso na confusão, Hélio? Eu fui expulso, injustamente. Hélio, e me contaram que foi... Olha, não sei se eu tô mentindo, tá? Eu tinha 1 ano aí nesse ano. Me contaram que foi um dos socos mais bonitos da história. Não sei se é verdade. Eu ganhei uma coluna... Só para te dizer assim, eu ganhei uma coluna do falecido Aldir Garcia Chilé. Olha aí. Uma coluna do Diário Popular. Se tu procurares, tu vai achar. E o pior, assim, foi tudo pensado, armado, foi tudo combinado. A coisa estava, assim, pré-determinada. Se nós não estivéssemos ganhando, ia acontecer a briga. Que história fantástica. Não, a história, assim, a história é... Eu tenho que te fazer um relato, assim, de 10 minutos para te entender o porquê que nós chegamos. Olha, nós fizemos uma reunião. Eu tô com nós tempo. Fizemos uma reunião no vestiário, definindo assim, olha aqui, se nós não estivermos ganhando, nós vamos... Eu vou te contar assim, rapidinho. Tá. Se o São Paulo ganha,
Aí, o último jogo da fase classificatória, eu fui intimado agora a jantar, mas dá tempo de te contar. O último jogo da fase classificatória era Brasil e São Paulo. Se nós empatássemos ou ganhássemos São Paulo, o Pelotas ganhando classificado. Se nós perdêssemos, o Pelotas ficava de fora. Bom, resumo, o São Paulo chamou a nós jogadores e perguntou, a situação é essa, o que vocês querem fazer? Eu digo, eu quero jogar. E aí veio todo mundo e, não, eu quero jogar, vamos pro estouro, vamos, azar, se classificar o Pelotas, azar. E aí nós empatamos o jogo, nós ganhávamos 2-0 e o Urbano Knost deu uma... Não, Ingor Kronbauer deu uma ajeitada e o São Paulo empatou 2-2. Mas mesmo assim classificou o Pelotas. A torcida do Brasil ficou furiosa conosco. Sim. Muito bravo. Bom, primeiro jogo do quadrangular final, Brapel na boca do lobo. A gente saiu ganhando 1-0 com o gol do Gilson Cabeção, que ele fez gol em todos os clássicos que jogou, né? Isso é estatístico, né? E histórico. Em todos os jogos todos os Brapéis ele fez gol, né? Aí o Cabeça naquele jogo, nós saímos ganhando 1-0 e o Pelotas virou 2-1. E o Gilson e o Dido, eles estavam jogando com efeito suspensivo por causa de uma briga lá em Santa Cruz que teve, que o Marcília empurrou o Galego e a gente juntou o Marcília e o Bandeira, mas assim, ó, amontoamos eles. E o Gilson foi suspenso. E aí o Brasil conseguiu o efeito suspensivo, só que ele não podia se meter em confusão. Sim. E nesse jogo o Pablo deu um tapa na cara dele. Deu um tapa e ganharam o jogo. E o Felício, que era dono do bailão Estrela Gaúcha, era primo da minha mãe. E vinha todos os dias da minha casa, era amigo do meu pai e da minha mãe. E na segunda-feira o Felício chegou em casa e mexendo comigo. O Pablo ontem fez coisinha no bailão. Se deitou, subia nas mesas e gritava, nós ganhamos deles e eu dou na cara deles ainda. Eu enlouqueci com aquilo. E o jogo era, acho que foi uns 10 dias depois. E eu chamei os guris no vestiário, nós fizemos reunião, pedimos assim, ó, só nós aqui, só os goleiros. Isso aconteceu. Se a gente não estiver ganhando deles, porque se o Pelotas ganhasse aquele Brapel, o Pelotas ia para a final do campeonato. Sim, sim. E aí nós deixamos tudo armado, que a partir dos 40, a primeira brecha que desce era para armar uma confusão. Saiu uma bola pela lateral, assim, bem na frente da charanga, e o Nazarildo e o Juí, que era uma moça, não batia nem, faz assim, ficaram brigando para bater o lateral e eu embalei lá de trás. Bom, é agora ou nunca, né? Tem que ser agora. Coitado do Juiz, tomou o primeiro soco só para começar a briga e a gente pegar o Pablo. Essa é a história. Que incrível. Hélio, eu tenho mais umas perguntas, mas eu não quero causar confusão aí na tua casa. Vamos indo. Hélio, agora falando... antes de entrar na tua fase como técnico, os guris mandaram uma pergunta aqui no apagar das luzes sobre o seguro que o Flamengo fez para jogar em Pelotas. Se foi um gás a mais. Isso é verdade, essa história, claro. Sim. Não, mas o que nos motivou muito pro jogo aqui foi o jeito que nós perdemos lá, porque o Emílio Marques de Mesquita arrumou um pênalti. O Bebeto cruzou a bola e eu dei um carrinho, a bola ficou presa nas minhas costas. Não bateu nem na minha mão. Sim. E na época tinha a interpretação de mão na bola e bola na mão. Nem bola na mão foi. E aí a gente se empilhou por causa do jeito que nós perdemos. Nós jogamos muito no Maracanã, fizemos um jogo, aqui foi 1-0 pro Flamengo, mas um jogo que nós merecíamos no mínimo ter empatado. Sim. E a gente estava muito pilhado pro jogo, né? Para esse jogo. E o seguro do Zico, aí quando a gente soube, também, né? Marreca. Né? Aí o Nego Dora tomou conta do Zico, tranquilo. E dos 411 jogos, foram 24 gols e muito de cabeça, né? Mas tu não é um cara alto, né? Era muito treino, como é que era? Não.
hoje, eu vou te dar assim, ó, hoje, um teste de impulsão vertical é considerado bom entre 45, 48, assim já é bom, né? Uhum. Eu tinha 66. Nossa. Então, essa era a diferença. E outra, né? Não era só a impulsão, era o tempo de bola, né? Uhum. Eu te digo assim, ó, em toda a minha carreira eu não lembro de ter perdido duas ou três primeiras bolas. Esse balão de goleiro, não tinha. Podia ser o tamanho que tivesse sempre, e outra, né? Sempre o melhor cabeceador, o mais alto, sempre era eu que marcava. Uhum. E nós passávamos um ano todo sem tomar gol de cabeça. Eu e Negão, assim, ó, os caras podiam nos driblar, nos deitar, mas e fazer gol. Agora, por cima, era difícil de fazer. E Hélio, como técnico já, né, pra variar, tu tem muita história no Brasil, né, e foi em 98, o Brasil eliminou o Grêmio no Olímpico, todo dopado, aquela coisa toda, né. Como é que foi aquele momento, desde a declaração do Lazzaroni até a redenção do jogo da volta, como é que foi tudo aquilo? Aquele é um outro momento histórico dentro dessa vida do Brasil, né. A partir da declaração aqui, do empate que nós tivemos e da insinuação do Lazzaroni, porque na verdade aquele jogo nós jogamos bem melhor que o Grêmio, né? Uhum. E o empate já foi um resultado que não refletia assim o que tinha sido o jogo. E o Lazzaroni, acuado e cobrado pela imprensa de Porto Alegre, insinuou que nós, né, jogamos dopados, né? E aí aquilo pro outro jogo foi um combustível assim, né? Que aquilo foi, todo dia se falava, foi o tempo todo nós lembrando daquilo e não podia ser de outra forma, né? Uhum. Pô, realmente, aquilo foi um doping moral, né? Uhum. E é um dos momentos mais especiais da tua carreira como treinador? Aquela foi uma grande história, tá? Uma E vitória gigantesca. E aquele ano, quem passasse de Brasil e Juventude seria o campeão, porque o time do Inter não era um bom time. Não era um bom time. Tanto que foi para a final com o Juventude e perdeu, né? Sim. A Juventude já impulsionada ali pela Parmalat. Naquele... Sim. Juventude já com o dinheiro da Parmalat. E eu joguei no Juventude em 88, 89. Sim. E já era diferenciada a estrutura, assim, em relação a... E na época era mais ainda, né? Mais ainda. A Juventude tinha status de time grande já. Time médio em transição para grande, né? E a estrutura faz diferença, né, Hélio? Pô, tá louco. E Hélio, como treinador, o que tu leva pro vestiário da tua experiência como jogador? Existe alguma lição que tu considera imprescindível, assim, para passar para os atletas? Olha, eu procuro sempre, que eu acho que é importante dentro de um grupo e principalmente para quem comanda um grupo, primeiro se fazer confiável, né? Primeiro as pessoas que tu comanda acreditarem em ti e tu mostrares no dia a dia com ações assim que realmente o discurso ele não é diferente da ação, né? Uhum. E depois a questão do tratamento igual, da oportunidade, de fazer com que o mérito prevaleça, né? Quem tiver realmente merecendo titularidade, merecendo oportunidade, fazer com que ele possa colher os frutos do seu trabalho. Então tá, Hélio, olha, dá vontade de conversar a noite inteira, mas eu quero te agradecer muito pela entrevista, viu, pro nosso podcast, vai agregar bastante, e obrigado também pela toda a tua dedicação, tua história com o Brasil, é um grande orgulho para todos nós torcedores. Se quiser encerrar com alguma coisinha aí, fica à vontade. Então, só dizer assim que a minha relação com o Brasil e é com o clube, não é com grupos de dirigentes, nem com pessoas que estejam dirigindo o Brasil. A minha relação com o clube ela é extremamente prazerosa para mim, porque eu desde muito novo, desde muito jovem, eu queria ser jogador de futebol, mas queria ser jogador do Brasil.
Então, foi o primeiro sonho realizado que o Brasil me proporcionou. Depois, já em final de carreira, como atleta, eu comecei a encaminhar o sonho também de me tornar técnico do Brasil. E o Brasil também me oportunizou isso. E foi o meu começo como jogador, o meu começo como técnico. Eu sei que eu tenho um respeito muito grande da torcida, até hoje me chamam de capitão, onde eu passo é capitão, então isso não tem preço, né? Isso o valor disso para mim é imensurável. Então, é uma relação que para mim é muito vantajosa. Eu saí ganhando nessa relação. Com certeza. E um dia, quem sabe, volta, Zé? Não, meu amigo, nesse momento inviável. Sim. É inviável. Não me vejo dirigindo o Brasil com a forma que o Brasil vem sendo dirigido ultimamente, né? Então, mas quem sabe um dia. Seria um prazer retornar. Esse foi o Hélio, obrigado por nos atender. Ele que estava ali, a janta estava pronta, mas mesmo assim ele se manteve até o fim conversando com a gente. Obrigado, Hélio, por ter nos recebido. Por isso, o que vocês acharam da entrevista? Barbosa, tu que viu ele jogar ativamente aí no período dele como jogador, como é que tu avaliou as palavras dele? O Hélio faz parte daquele time do Brasil o primeiro time do Brasil que eu vi jogar que era meu time de futebol de botão, né, cara? Então é um dos ídolos aí de infância, né, cara? E, cara, o Hélio era impressionante, assim, ele não era dos mais altos, acho que 1,76 m, que a gente comentou, mas meio fazia muito gol de cabeça, cara. Tinha uma impulsão, até na entrevista aí ele falou os dados dele, de quanto ele subia e tal, era impressionante. Cara, e como chegava firme e batia, cara. Naquela época não tinha tanta frescura para marcar uma falta, ele arrepiava os caras. Chegava firme, se olhar o VT do jogo com o Flamengo, ele dava no meio dos caras, mas direto, cara, direto. E é um baita cara, bicho, uma baita história no Brasil, mais de 400 jogos, foi treinador, cara, poucos clubes têm um jogador com histórico como o dele, cara. Muito legal a entrevista, eu gostei bastante. E espero em breve a gente poder trazer mais gente aí também. Leon? Não, eu acho muito interessante isso porque hoje, por exemplo, subiu e ótimo que isso aconteça, né? Subiu pro profissional da base que ele não é daqui, é de Passo Fundo, acho daqui. E eu acho muito interessante isso do LC de Pelotas, fala entre Pelotas. E eu acho que o Brasil poderia resgatar um pouco disso. Assim. Acho que até é a ideia de fazer isso mais um pouco na base depois do ano passado para cá, pelo que eu sei, a ideia do Brasil é buscar mais os meninos da região. Eu acho interessante isso, né? Sempre ter o jogador no time que é da cidade, que representa a massa chavante, que é torcedor, como foi o Cirilo, né? Agora mais recentemente. E isso que eu achei isso é o que eu acho mais interessante assim do Hélio. Ele nasceu pro futebol naquele time de 85, mas ele já via o Brasil antes, eu acho muito interessante. É interessante de ouvir ele falar. O Hélio comentou que o sonho dele era ser jogador de futebol para poder ser jogador do Brasil, né, cara? Isso é uma baita frase, cara. Aí tu vê qual era o sentimento realmente do cara vestindo a camisa do Brasil. E essa entrevista foi uma das mais aguardadas aí pelo Maffei, né? Tava sempre aí pedindo e tal, acho que foi muito bom ouvir. O Hélio é um cara gigante na história do Brasil, né? Impressionante. Tu vê, o Hélio jogou no que para muitos é o maior time da história do Brasil, e em conquista talvez seja mesmo o maior, e tecnicamente talvez seja o maior. E o Hélio, então, nesse time, para muitos, ele formou a maior dupla de zaga junto com o Silva no Brasil. E aí, para deixar assim só mais um pouquinho de história no Brasil, né? Ele foi lá e deu soco no Pablo, no Brapel, e nós ganhamos o Brapel. Aí tu vai um pouquinho mais adiante, ele calou o Lazzaroni lá no Olímpico como treinador e nós eliminamos o Grêmio. Então, sei lá, o cara é gigante e até às vezes eu acho que falta um pouco de valorização pro Hélio, assim, quando até eu faço essa meia-culpa, assim, de citar os grandes ídolos, até meus mesmo, mas é que eu não vi ele jogar, né, mas como treinador, essa memória de eu pequeno lá e o Brasil eliminando o Grêmio no Olímpico, de citar o Hélio como um dos grandes ídolos do Brasil. O cara é criado em Pelotas, dentro do Bento Freitas, então isso é sensacional. Essa entrevista com ele estava aí pipocando há horas,
e por falta de tempo nossa, né, também muitas vezes não tinha conseguido fazer antes, mas veio em boa hora. Espero que alguém do Brasil lá dentro ouça e bote essa energia do Hélio para dentro do campo lá e a gente consiga sair dessa fase ruim. Exatamente, Lucas. Eu também penso nisso, né? É claro que a gente tem uma audiência já que sempre nos escuta, né? Mesmo depois das derrotas, tem ali aquele número ali que a gente já sabe que vai ouvir, e a gente não conhece todo mundo, então são números que aparecem para nós, né? Mas é importante, eu acho, esse tipo de resgate, porque, por exemplo, a gente está vivendo um momento de agonia, uma incógnita, um ano que não tem sido nada bom, e aí ouvir as palavras dele, a forma como o time do Brasil encarava, como ele encarava a camisa do Brasil, dá um ânimo, né? A gente tem mais vontade de ir pro estádio, tipo, vamos mudar isso, levanta mesmo a gente, e eu acho que os anos 90 do Brasil, pelas imagens que a gente tem, é muito isso, né? Altos e baixos, mas a torcida do Brasil sempre explodindo, com jogadores sempre muito identificados. Eu acho que a gente sempre tem que tentar isso, fazer o estádio sempre estar aquecido, cheio, barulhento, para que a gente consiga fazer com que os jogadores se identifiquem também com essa massa. A gente, como destacou o Leão, suba essa gurizada para o profissional e aos pouquinhos a gente retome essa característica de clube formador que o Hélio também citou na entrevista. Então é muito importante, né? A gente tem que ouvir essas pessoas, a gente tem que dar crédito para elas, né? Porque o que fizeram talvez nunca mais aconteça, né? O futebol mudou muito. Então a gente tem que valorizar esses ídolos, esses jogadores, essas pessoas que deram muito de si para o Brasil. Até falando em identidade, jogadores identificados com a torcida e tudo mais, até queria trazer esse debate para o finalzinho do episódio aí, nem estava nos planos, né? Mas uma das principais coisas que vem acontecendo com o Brasil 2 anos para cá é justamente essa falta de identidade. Chega final do ano, vai todo mundo embora, aí o Gauchão acaba, vai mais um, saem outros, e no fim a gente não tem ninguém ou não tem um time que se identifique dentro do campo. De 2012, 2013 até 2015, 2016 ali, muita gente ficava, muita gente já conhecia o ambiente e muita gente já sabia o que a torcida do Brasil esperava quando alguém estava dentro de campo. E agora, de 2 anos para cá, sente falta daquele Brasil guerreando por cada bola, daquele Brasil dividindo cada bola. O estádio também já não, por esses problemas do próprio Brasil, na minha opinião, se afastar da torcida um pouco também já não é o mesmo. E aí, no fim, isso vai refletindo cada vez mais na tabela do próprio Brasil, né? E isso vem dos erros de análises que a direção fez, né, cara? Muita gente saiu porque era a hora de sair, mas a gente repôs de forma muito errada. E aí, no meio do campeonato, via que estava errado, ia lá contratava mais 6, 7, e aí esses caras iam embora, não pagavam eles. E aí chegou nesse momento que a gente está, né? Do jeito que está o clube, com as contas bem complicadas, não podendo contratar mais gente aqui, como o Rogério gostaria agora, por conta dessa bagunça, né? E realmente, aí perdeu-se a identidade, muitos jogadores que estavam identificados com o clube, e não soube repor. Aí veio um Lincoln, um Rafinha, que mandaram bem, o Marcinho, que mandaram bem no campeonato, no final do ano foram embora. Esses caras, talvez, se pudessem continuar no Brasil para criar essa identidade e a gente manter uma base vencedora, né? Hoje a gente tem basicamente o Leandro Leite, que sobrou dessa gente toda, o Camilo um pouco talvez, e o Leite tá sobrevivendo no time por conta dessa identificação com o clube, nada mais. Tecnicamente a gente tem visto que não tem dado mais, mas essa identidade que ele tem com o clube, o Rogério leva muito em consideração isso, que isso vale muito pro time, né? É uma boa lembrança, Mafê. Realmente isso faz diferença. É isso, gurizada. Querem destacar mais alguma coisa ou encerramos por aqui? Encerramos por aqui, vamos palpitar. Não! Então tá, gurizada. Nos vemos, aliás, conversamos no próximo episódio, quem sabe aí com uma vitória. Obrigado, viu, pessoal? Um abraço. Falou. Um abraço. Um abraço.